curto debate e seguindo aquilo que até agora foi seguido, isto é, portanto, colocarem as questões que entenderem por bem, de forma rápida e não se demorando muito, e, portanto, sendo o mais sintéticos possível, e, portanto, colocando as questões todas de uma vez, para que depois as pessoas na mesa possam responder. Mas agradecemos, de facto, que fossem breves, está bem? É uma brevíssima observação que talvez seja útil, o Dr. Anselmo lamentou a dificuldade que tem tido em encontrar um manuscrito resumido pelo Carlos Passos, não é? Ora, diz que ele teria pertencido ao Costa e Almeida. Exatamente. Eu admito que fosse o António Ribeiro de Costa e Almeida, que foi professor de Filosofia no Liceu de Porto, chegou a ser deputado e autor de um manual de filosofia que teve algumas edições, foi professor de Filosofia de São Paulo. O António Ribeiro da Costa e Almeida foi professor do Liceu do Porto, chegou a ser deputado e foi autor de um dos primeiros manuais de filosofia pelos quais estudou, neste caso, Sampaio. Foi criticado pelo Pedro Miguel. Foi criticado pelo Pedro Miguel. Eu tenho isso. E, portanto... o Almeida é que me escapava, porque ele assina António Ribeiro da Costa. Isso, mas é Ribeiro da Costa e Almeida. Não sabia. Agradeço. Nada. E admito, diz que procurou em toda a parte, não é? Exato. Mas, eventualmente, não sei se já procurou no Ateneu Comercial do Porto, que tem lá umas antiguidades. Eu estive no Ateneu, mas não encontrei manuscritos dignos de interesse. De qualquer maneira, é uma revista que talvez... agradeço a informação, é muito útil. Pode ser muito útil. Então, obrigada. As minhas questões principais, quer dizer, são para o professor Agradecer a sim, mas vou muito rápido, só uma breve consideração, quer dizer, para as outras questões. A primeira tem a ver com, aqui começava por Pinheiro Ana Gomes, que é de, eu gostava de dizer, e nisso está também a minha participação, digamos aqui, o vir aqui para aprender, não é? neste tricentenário do Luís Berneiro, que ainda bem que ele está vivo, na atualidade, como há bocado referiu, bastava olhar, não é? Quer dizer, não sei se ali o Pedro Martins, quando terminou a António Sérgio, digamos, se prosseguia para Veiga Simão ou para outras coisas com a atualidade, não é? Não sei, mas o que eu quero dizer é que ainda bem, quer dizer, na minha perspectiva. Agora, há um problema que deve ser resolvido, e nisso sou muito breve para o que estava a ser referido, que é a polémica, quer dizer, como encarar a questão dos jesuítas, não é? Porque eu aí acrescento ainda bem que os jesuítas também existem, não é? Então, não é essa a questão. É que o Pinheiro Ana Gomes, há bocado, disse algo que acho que é relevante, que é quando disse a doutrina é a disciplina e a disciplina é a doutrina. Eu acho que esse problema, mais depois do outro, quer dizer, mais, digamos, espiritualista, se quiser, ou psicologista, dentro da companhia, é que justificou as posturas, não é? Seja nas mentes ilustradas, seja nas mentes liberais, digamos em geral, seja depois as republicanas e o texto do professor Aurélio da Costa Ferreira, naturalmente, sobre a educação jesuítica, não é? Portanto, há que trabalhar essas questões. E se nós hoje formos ver, digamos, o que é a realidade, quer dizer, da Companhia de Jesus, e até pelo atual Papa, e pelos seus teólogos, etc., vemos que isso tem que ser trabalhado, porque foi trabalhado dentro da própria Companhia. Portanto, há uma historicidade nela, não é? Agora, só um breve comentário muito rápido à intervenção aqui do professor Pedro Martins, portanto, fiz só um afloramento, há bocado a propósito do Sérgio, não é? Que é a de, centrando-se a sua comunicação sobre o António Telmo, eu lamento ter que lhe dizer que, embora eu não seja um leitor desses livros todos do Telmo, mas conheci pessoalmente, ouvi conferências dele, li algo dele também, e troquei impressões, não é, com ele, e eu não tenho a imagem do Telmo que você transmite aí. Qual é a imagem? É uma imagem que não corresponde a ele. Deixe-me só dizer isto. Para mim, o António Telmo é um homem poeta, a falar, poético,
é um homem de uma grande vivência interior, um homem que quase, eu poderia chamar-lhe um libertário, um anarquista, não é? No modo como você, digamos, analisa, está numa postura exatamente analítica, digamos, os trabalhos de Antelmo, isso é eu entrar, isso não penetra nas questões do esoterismo, disso, etc. Portanto, eu não consigo reconhecer o António Telmo que conheci, assim como uma outra senhora que numa das conferências no Museu República e Resistência com ele, não é? E a convite dele, falou da escola, da Igreja Velha Lusitana, não é? E numa temática que também já foi abordada, não é? Que é de uma espiritualidade, quer dizer, de liberdade interior, que não tem nada a ver com essas análises, quer dizer, isso terminei com isso, claro, e do mesmo modo, quer dizer, já passei, e do mesmo modo, quer dizer, para o Zé Marinho, não é? Por trocar impressões da mesma ótima opinião com que fiquei ao ler o trabalho do Zé Marinho sobre pedagogia, não é? Edição da Gulbenkian, não é? E, portanto, não pode corresponder, quer dizer, a essas. Agora, as minhas questões ali para o professor, muito breves, elas são simples. Uma para já, tem a ver ainda com esta intervenção que aqui houve sobre o tal manuscrito do Carlos Passos, não é? Na posse do Carlos Passos, eu ponho uma outra hipótese que é esta. Embora ela possa curar por causa do problema do Estado Novo, não é? Que é o Carlos Passos foi um dos organizadores da Universidade Livre e da sua biblioteca, nomeadamente até os carimbos da Biblioteca de Jardim da Universidade Livre trazem o Carlos Passos, não é? Como seu bibliotecário e assinado tudo isso. Portanto, é muito provável que possa algum desses espólios estar no Grêmio Lusitano, na biblioteca do Grêmio Lusitano, ou se não estiver, portanto, para além das vertentes familiares ou outras, não é, ou de empréstimos, ser um problema, quer dizer, da Legião Portuguesa se ter instalado lá quando foi, portanto, fechado e extinto aqui. Portanto, é uma hipótese que foi. Agora, muito breve, só para as questões mesmo da comunicação do professor. O professor referiu o reatar de relações diplomáticas com o Vaticano em 1761, não é? Eu só levanto aqui um pormenor, que é este, que é curioso, é que, exatamente ainda em 59, está assinado pelo Cardeal Tamburini, prefeito, portanto, a 27 de dezembro de 1759, há uma aprovação pelo Papa, pelo Vaticano, não é? A pedido do D. José I, não é? E pelo aí, lá chamado, portanto, no despacho, Comendador Francisco Almada, não é? Portanto, a extensão a Portugal de um santo que eu desconhecia, nem sei bem quem que ele é, que é o Santo Emílio, mártir e bispo, não é? E que D. José pediu a extensão a Portugal, portanto, uma festa duplex simples, não sei o que, não percebo muito bem dessas coisas, portanto, para integrar o rito, não é? Português, não é? Do mesmo modo como vários outros que havia, não é? E, portanto, quer dizer, há relações que tinham que ter sido trabalhadas para essa, que é uma extensão, digamos, de uma decisão de festa, não é? Litúrgica, tomada quase um século antes, acho eu, por um outro fato. Bom, passando só ao outro ponto, que é, o professor disse, desgraçado o país, que não merece uma biblioteca breve, e que eu tenho sido leitor também de alguns desses livros, portanto, mais são assim. Punha-lhe só uma pequena questão, que é esta, e tanto mais da obra, nomeadamente tenho estado a ler, da metafísica do Vermeer, não é? E a lógica, portanto, edição da imprensa da Universidade de Coimbra, não é? E o texto bilingue, não é? Quer dizer, agora só uso o que é português, mas a questão que lhe coloco é esta. Quando refere a biblioteca breve, primeiro, está a pensar apenas na súmula, digamos, para acesso divulgativo, ou está a pensar também na acessão, que este é o tal problema da modernidade, ao fim e ao cabo, e do iluminismo, na acessão do padre Manuel Bernardes, de que, de essencial nas bibliotecas, há muito pouco. É tudo opiniões, repetições, o que é verdade, esta que está na floresta dos enganos, não é? Portanto, se é essa a acessão. Porque a questão que lhe punha é esta. O Vermeer teve as suas obras publicadas no seu tempo em imprensas privadas, não é? Comerciais, não é? Portanto, a questão que lhe ponho, acha que o Vermeer defendia, e ao propor os seus livros, não é? Defendia a existência de intervenção do Estado iluminista com imprensas próprias ou não?
Isto é um retomar, ao fim e ao cabo, da questão que eu há bocado coloquei, portanto, do Barbosa Leão, não é? Sobre a manutenção, e eu defendia a extinção, porque havia imprensa, digamos, no comércio, digamos, e de uma visão liberal, a imprensa da Universidade de Coimbra, etc. Embora o Salazar eliminou em 34, mas portanto, 68, século XIX, não é? Portanto, 1860 e tal, o Barbosa Leão defendia isso, do mesmo modo que portanto, tipografias, a Casa da Moeda, etc. etc. Pergunto-lhe como encaixa esta questão, e outra vez, ao fim e ao cabo, é a visão do William Bold, não é? Para esta intervenção do Estado na divulgação dos livros, ou privado. Onde 30 segundos. Se calhar, eu queria só passar a palavra ainda a mais uma questão do professor Cross Oliveira. A minha intervenção é dirigida à intervenção do Renato Epifânio, mas é sobretudo, já foi ultrapassado, eu acho que havia assim, não teremos que ser, terá sido José Maria suficientemente justo e adequado com António Verney, isto é, de facto percebe-se pelos textos de Marinho que ele conhecia apenas o verdadeiro método estudado, cuja organização pelo António Segarra Júnior, que era amigo e colega, tinha ajudado. E, portanto, há uma parte da obra de Verney que Marinho parece desconhecido. No entanto, também é possível reconhecer, sobretudo nos textos que aqui foram vistos, que são textos dos anos 40 e dos anos 50, sobretudo aquele de 57, muito publicista, que foi a grande parte a base da comunicação de Renato Epifânio. Porque nós podemos perceber com o contacto mais próximo e o trabalho nos centros pedagógicos, o contacto mais próximo com o Alberto Ferreira, a elaboração das ideias e ideais pedagógicos do século XVII e XVIII, que Marinho, não vou dizer que tematida a posição de Verney, mas percebe-se que ele procurou articular uma visão mais compreensiva da posição de Verney naquele momento e perceber, não no sentido tão calamitoso como aqui foi dito, mas, por exemplo, na verdade, com isso é distinto, que é um texto acessível, ele interroga-se se a atenção de Verney não se devia ter dirigido para o diálogo com Leibniz e não Locke, e, por outro lado, a perceber que o modo, que é um tema que está aqui subjacente, que é a apropriação de uma certa razão por vários dogmatismos, quer seja um dogmatismo do Estado, certas seitas que se arrogam de uma certa escolástica mesmo esotérica, e que, portanto, aquilo que verdadeiramente Marinho pretendia dizer é que falta um sentido verdadeiramente omnicompreensivo, hermenêutico, verdadeiramente gedesiano da razão em Portugal. Ora, isso passa, efetivamente, por uma espécie de processo fora das instituições do Estado e do poder, que ocorreu nos outros países por uma criação de uma sociedade civil menos judiciosa, do que nós podemos pressentir quando ouvimos hoje o trabalho, em grande parte em vão e infecundo, mas meritório, de Teodoro de Almeida, das reflexões filosóficas e de Inácio Monteiro. Portanto, há aqui que termos simultaneamente uma visão mais metafísica da história, da cultura, e não culturalista da metafísica, sobre o que é que se passa neste momento da modernidade, e, por outro lado, sermos atentos, os estudos em Portugal, os estudos comparativos com situações análogas, a uma certa sociologia da distribuição das ideias, da repercussão social, do modo como estes intentos, estes propósitos editoriais têm verdadeira aceitação e criam um processo de circulação de ideias que, eventualmente, pode suscitar a emergência do filosófico. Pode, eventualmente, suscitar a emergência do filosófico. Porque o filosófico é muito raro, é muito difícil. Não é exatamente algo que se possa reivindicar como alguma coisa de propriedade. Portanto, neste sentido, eu penso que Marinho, nos anos 40, desse pequeno artigo inédito do Estruturismo Cultural, e o Marinho da polémica em torno da filosofia portuguesa, é um Marinho que ele vai ele próprio se superar. Percebe-se isso? E que os últimos textos, exatamente os últimos textos dele, durante o seguinte, mostram uma visão, a meu ver, mais ampla, mais integrada, mas ainda assim parcelada,
Ivernay, ao qual nós também devíamos atender. Muito obrigada. Portanto, começaria talvez... Posso fazer uma breve pergunta? Como? Posso fazer uma breve intervenção? Com certeza. Desculpa, posso já agora? É simples, é muito simples. Uma questão Mais alto. É uma questão mais... muito simples, vou tentar ser simples. Uma questão ao Renato. Uma vez que foi organizador do Congresso, uma simples questão. Como é que jogas com uma certa paradoxalidade que existe na tua em relação à tua pouco mais apresentação, alto, talvez. em relação à tua comunicação, quando, digamos assim, fazes uma crítica a sério, digamos uma crítica forte a partir de José Marinho em relação a Vernei. Isto é só levantar. O problema do título de tratores. Uma questão também, Uma uma questão que eu também começou muito rapidamente referimos ao Pedro Martins. Em alguma medida, digamos, o Quando conceito falou- de tratores para um Mas eu percebi a questão. Escapam muito, estas matérias escapam muito, eu não domino, não as domino. Mas pareceu-me interessante também uma coisa que disse, entre as muitas coisas que disse, quando falou de que Agostinho, conjecturalmente, recusou o magistério de António Sérgio e de Leonardo Coimbra, não é? E António Telmo aprovou, ou digamos assim, defendeu. Penso que estou a dizer, penso que não estou a enganar. Defendeu, digamos assim, António Sérgio e Leonardo Coimbra. Não. Não disse isso. Não. São dois planos. São dois planos, mas é que houve um momento em que disse que nem um nem outro entraram no dicionário de Camões. É verdade. Não escapou-me aí, então se me pudesse esclarecer um pouco só esse ponto, desculpe lá. Ok, então vamos seguir então a ordem e então vamos começar pela ordem que foi publicada. Passaria ao Dr. Pedro Martins. Muito rapidamente em relação a este amigo, e posso dizer o seguinte: tudo aquilo que eu afirmei em relação ao António Telmo ou foi lido ou reporta-se diretamente aos textos de António Telmo. Podem dizer assim, se desapontou, realmente não posso fazer É, nada sabe, disso. se você tivesse falado com a retórica forense de um que é advogado, digamos, uma coisa para criar alguma sustentabilidade psicológica, tinha de modo que... Não sei se reparou que eu li textos. Não sei se reparou que eu li textos do António Telmo. Se quiser verificar aquilo que eu li, eu desafio a ler. Pode consultar, eu tenho aqui a anotação das páginas, é fácil. Em relação ao que disse aqui este nosso amigo, o facto é este: nem o Agostinho Silva, nem o António Telmo, nem o Sampaio Bruno foram dicionarizados no dicionário de Camões. Não há qualquer entrada. Isto é um facto também. Não sei eu que estou a inventar, está lá, confiram. Mesmo a Fiema tem uma entradazita um pouco, por favor. O Agostinho Silva, perto do final da vida, numa entrevista que deu um livro a António de Sousa, diz: eu não sou discípulo nem do António Sérgio, nem do Leonardo Coimbra. E o que eu disse foi, isto em relação ao Agostinho, o simples facto de eu afirmar que não foi discípulo do Leonardo Coimbra já o pode tornar suspeito a alguns olhos, porque ele sente a necessidade de esclarecer esse ponto. E, portanto, se ele sente a necessidade de esclarecer esse ponto, é porque pode haver a ideia de que ele terá sido discípulo do Leonardo Coimbra, que de resto, de alguma forma, acabou por ser, na minha opinião, e ainda me é concedido ter opiniões. Em relação ao... portanto, isto é relação ao Leonardo. Em relação ao António Sérgio, ele também diz isso, diz que não sou discípulo do António Sérgio, e isso, na minha opinião, pode ter sido visto como uma falta imperdoável a alguns olhos. Isto em relação ao Agostinho. Em relação ao António Telmo, o que eu disse foi que pode ser pagado um preço por descender diretamente no plano espiritual, como Pinheirante também, do Álvaro Ribeiro e do José Marinho, imediatamente, digamos, como nós dizemos na brincadeira, temos de pai, avô, etc., descender imediatamente do avô Leonardo Coimbra. Isto é uma leitura que eu faço, enfim, conjectural, com todos os riscos que ela envolve, não é? Portanto, talvez isso possa ajudar a explicar o facto de ele não estar no dicionário de Camões. Se isto fosse noutro país, num país a sério, o facto de António Telmo não estar no dicionário de Camões era um escândalo, é uma coisa de bradar ao céu. Isto é a mesma coisa que se fazer um dicionário do Benfica e não por lá o Eusébio, mal comparado. Quer dizer, é um pouco exagerado, mas é mais ou menos isto. Talvez tenhamos que fazer esta caricatura para usar palavras que fazem ver, não é? É uma coisa que
é uma verdade que está acima da razão, já, esta realidade, não é? Mas há uma paradoxalidade qualquer aí. Não, eu não sou organizador do dicionário de Camões, não tenho esses raciocínios, não é? A verdade é esta, o António Telmo tem esta obra toda sobre o Camões. Nós podemos concordar, discordar, podemos refutá-lo, não podemos é passar ao lado dela. E o António Cândido Franco tem denunciado isto, e até em Espanha, porque em Espanha, porventura, o camonólogo, o canonista António Telmo, se calhar é mais conhecido que em Portugal, graças ao António Cândido Franco, é uma homenagem a um mito que eu aqui faço. Esta é a realidade. O António Telmo não está no dicionário de Camões, mas não fui eu que o organizei, naturalmente, nem tenho pretensões de tal, nem competência por tal. É só isto. Não sei se... Obrigada. Passaria. Faço um pequeno acrescento. Não se trata também de estar aqui a defender o António Telmo, porque ele está mais defendido do que nós aqui todos. De qualquer modo, convém ter a informação que o António Telmo escreve filologicamente. Não sei se me faço entender. Escreve filologicamente. Quer dizer que escreve pondo logos em discurso. Porque a lógica não é propriamente uma arte de raciocinar, é a arte de fazer encarnar o logos. Aliás, está no princípio do Evangelho sobre São João. O logos encarnou. E é o princípio do estilo do António Telmo é esse, é encarnar o logos. O segundo, mas agora, esse filológico tem alguma coisa a ver com o método que o professor refere? Não tem nada. Só logo eu sei que faz parte do radical filologia. O segundo aspecto, o segundo item, diz em inglês, que escolhe aí é a preparação cabalística de Telmo. Ora, a cabala é um método de interpretação interior. Evidentemente, todos nós sabemos, e quando eu digo todos nós, digo mesmo todos nós, não é para os políticos que dizem que todos nós sabemos. Não. Aqui posso dizer, todos nós sabemos, que a língua portuguesa é muito complicada para fazer cabala com ela. Aliás, a cabala é própria do hebraico, não é própria da outra do hebraico. Nós ainda temos alguns sinais que o Sr. Luís António Verney procurou destruir, que é aqueles sinais cabalísticos que nós cá tínhamos, e destruiu. Ora, ele, Telmo, quando utiliza certos vocábulos, eu não digo propriamente palavras de vocábulos, porque é de vocar, é de chamar, utiliza-os com o sentido que recolhe da cabala. É um significado cabalístico e não gramatical, porque verdadeiramente para o Telmo não há sinónimos, não é? Para o Telmo não há sinónimos. Cada palavra tem uma realidade inalienável e intransmissível e ilimitável. Porque se uma palavra existe, é porque não há outra que a substitua. E se eu tenho três palavras, não posso dizer que aquela é sinónimo desta. Não são sinónimos, não há clones. Em língua, em filologia, não há clones. Há pessoas independentes. E o Telmo tem o sentido, o dom de tratar as palavras como pessoas. Está bem? Daí que eu tenho que ele dá a sensação de libertar. Eu tenho uma preparação para abordar o Camões e outros poetas que, perdoem-me a expressão, julgo que o Verney não tinha. No capítulo, nas cartas que ele trata da poesia, no fundo ele trata de coisa rudimentar, os géneros, e põe em causa a sua inteligência completamente reduzida à arte poética, e se sabia um Fernando fazia um soneto e ficava muito contente porque tinha feito o soneto. Não é isso. Não é isso que se trata. Nós sabemos que uma coisa que eu, Verney, nunca percebeu. Não sei se por facto de ser alentejano, ou por facto de ter sido um alentejo. É que a língua portuguesa é um fenómeno poético. Cria-se e desenvolve-se a partir do exercício poético. A nossa primeira língua é a língua dos cantigos amigos. Depois é que vêm as prosas, os
jurídicas e tudo isso. Ele, criatura poética. Mas ele não era Lisboeta, Berna. Sim, porque era exilado também, no Alentejo. Eu passo, exato. Bom, eu disse, desgraçado país que não aguenta uma biblioteca breve. Talvez pudesse acrescentar, pobre do país que não aguenta o desgraçado governo que destruiu a biblioteca breve. Porque a biblioteca breve, dirigida por Jacinto Prado Coelho, ministro João de Freitas Branco, José Blanco de Portugal e António Costa mais tarde, e Álvaro Salema, que foi a alma da Biblioteca Breve, foi um serviço inestimável prestado a várias gerações de alunos meus que ficaram completamente sem apoio quando o senhor Presidente do Instituto de Cultura Portuguesa, até então, apoiado, não, antes do Camões, apoiado pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva, determinou que a biblioteca fosse extinta. E, eu digo, o Estado não tem que ser editor, com certeza, mas tem uma função supletiva de apoio à edição. Aliás, basta ver o que é que o professor Brás Teixeira fez quando foi administrador da imprensa nacional. Prestou relevantíssimos serviços à cultura portuguesa. Eu, não é para eu estar aqui, mas digo, tiro o meu chapéu, que não tenho, não uso. Já agora que estamos assim um bocadinho aqui em família, eu queria tomar um palavra sobre o Álvaro Salema. Como sabe, vamos falar disso. Racionalista, frio e impenitente, que eu conheci, que muito admirei. O Álvaro Salema era muito mais velho que eu. Eu era um garoto. Vai fazer o centenário dele em 1900. Eu era um garoto quando eles eram senhores. Em 2020. Mas eu tinha umas desavenças com ele, por causa das minhas ligações à filosofia portuguesa, e depois publiquei um curso sobre o Roleal, e ele publicou no Diário de Lisboa um artigo terrível contra o Roleal. Eu fiquei nervosíssimo, escrevi, ainda nos zangámos, ele não publicou o quarto, mas nos zangámos. Mas agora foi isto. Passaram-se anos. E um dia fui à casa dele buscar umas provas de um livro da Biblioteca Breve sobre o Teixeira Reis. Exatamente. E eu demorava assim meio frente ao amor. Ele recebeu muitíssimo bem. Perguntou-me se podia chamar ao livro, em vez de Teixeira Reis, chamar a Renascença Portuguesa de Teixeira Reis, porque o capítulo de Renascença era muito longo. Eu disse sim, talvez eu tenha tudo bem. E depois ele disse, olha lá uma coisa, sente-se capaz de escrever num ensaio, num livrinho, sobre o recolhimento de licenças lá para a Biblioteca Breve? Eu disse assim, soltamos agora, eu não tenho preparação para isso, quer dizer, coisa mais realidade, agora veja lá se consegue, veja lá se consegue. E depois falei com algumas pessoas, que não dá para falar, não tinha para mais, mas escrevi o texto, entreguei e ele publicou. Apesar de choques, e eu acho que devia dar-lhe testemunho de sua mulher realista, coisa que eu não sou, muito justo. Mas o Sérgio também está na origem desses institutos todos, a partir do Instituto de Alta Cultura, sim. Então, a última questão da resposta para o Renato. Bom, eu obviamente que sabia que quando decidi fazer esta intervenção foi algum risco. Desde logo, enfim, para quem não conhece o José Marinho, podia soar a ideia, o José Marinho é uma opção do Verney. Obviamente isto representa 0,0001 da obra. O Marinho é muito mais do que isto. Ponto 1. Quando se diz que o Marinho está a ser injusto com o Verney, obviamente que está a ser injusto. Por isso é que eu enfatizei a questão do mito cultural. A questão do Verney enquanto representante de uma época. Quando o Marinho estabelece uma linhagem que vai de Verney a Sérgio, qual é a culpa do Verney em relação ao Sérgio? Obviamente a responsabilidade do Verney não é nenhuma. Nesse aspecto está a ser injusto, mas isso todos nós, quando fazemos uma retrospectiva histórica, quando procuramos destacar certos factos, certas personalidades,
e torná-las símbolo de uma época, obviamente que há sempre uma dose de injustiça. Mas é assim que se faz a história. E Marinho estabelece linhagens que, salvaguardando e reiterando que o seu pensamento está muito para além disso, nunca chega a renegar. Quando ele salienta, em contraponto com a linhagem de Verneuil, a linhagem Bruno, Pascoais, Leonardo, não obstante todas as diferenças, e eu próprio já as tenho acentuado, há diferenças significativas, por exemplo, entre José Marinho e Alva Ribeiro, mas, no entanto, há uma mesma estrada, mas há uma própria expressão do Marinho, uma estrada larga. Portanto, e sobre a mesma coisa, mas respondendo ao Luís, eu não vejo paradoxo nenhum, mas compreendo quem não me conheça, enfim, se tornar isto qualquer confissão, ou entrar por aí, posso achar um pouco estranho. Eu sou, por natureza, antidogmático. Eu valorizo a diferença de perspectivas e a discussão. Portanto, não me custa nada ter participado e enfim, pronto, fico por aqui, ter participado, não vou adjetivar, num congresso sobre um autor que não é aquele autor em que eu mais me reconheço. Isso, para mim, não é problema nenhum. Tanto mais porque aí sim reconheço-me por inteiro e muito do meu trabalho filosófico e cultural, se quiser, e até cívico, tem esse horizonte em vista. Eu acho que nenhum de nós, do ponto de vista individual e sobretudo do ponto de vista coletivo, terá qualquer futuro se esquecer, recalcar e renegar o passado. Portanto, tudo aquilo que contribua para nós reencontrarmos, redescobrirmos, reequacionarmos o nosso passado individual e coletivo, do ponto de vista cultural e filosófico, eu para isso estou sempre disponível para ajudar. Obrigado. É o chamado direito ao contraditório. A personalidade mais séria do mundo é digna de contraditório. É por isso mesmo que, uma vez que se pode discutir Deus, que é Deus, pode discutir. Em todo caso, já agora só uma nota final. Eu sinceramente, eu acho que este colóquio ficaria incompleto. Não estou a dizer que esteja completamente completo, passa a redundância, porque não houve nunca um colóquio do mundo que, enfim, tenha cumprido plenamente, e isto é quase uma transição para a mesa final que eu já teria convocado. Mas acho que é uma mais-valia para este colóquio, a minha intervenção e, sobretudo, enfim, a do Pedro Martins, porque dá conta que, de facto, a personagem do Verneuil é controversa. E para um leitor, enfim, todos nós sabemos disso mais ou menos, mas para alguém que não esteja fora da nossa história cultural, se não tivesse esse testemunho, poderia pensar que não é assim, que o Verneuil seja completamente consensual. Eu procurei dar testemunho que, ao longo da nossa história recente, houve figuras que, por boas e más razões, mais justa ou injustamente, não é a mim que cabe avaliar, deram um registro muito crítico e contundente do Verneuil. Eu acho que isto, num registro de um congresso, foi em grande medida, e como era lícito esperar, um congresso compreensivo, até diria mais valorizativo do legado de Verneuil, acho que faz todo o sentido 300 anos depois. Quer dizer, se nós 300 anos depois não podemos dar voz e dar eco a críticas que historicamente se fizeram relativamente ao Verneuil, então, quer dizer, sim, aí não há problema. Vale mais apagar a luz e fechar a porta. O problema que está subjacente é a discussão de Estado. Eu desculpa, mas o patriarca da casa disse-me que acabou a sessão. Mesa até o final, o Sr. António Vaz Teixeira e a Talvez Santos para a mesa de encerramento. E portanto eu chamo a organização. Eu tinha dado a Gomes, só discordava, acho que o teu mesmo, só dizia que antes do Lombal, quer dizer que a partir dele foi possível o diálogo. Estava suposto que existia diálogo, não existia antes. Bem?